Este vídeo é especialmente para aqueles que sempre tiveram curiosidade em saber o que é essa história de geração Baby Boomer, geração X, geração Y, geração Z. Na verdade, se trata de um estudo da sociologia a respeito das características de cada geração, dependendo das circunstâncias da história, do ambiente, enfim. E para poder entender o que eu estou dizendo aqui, seria importante você assistir este vídeo que está aqui. Eu deixaria aqui nos cartões e também na tela final deste vídeo. Assistindo esse vídeo, com certeza você entenderá boa parte do que eu estou dizendo aqui. Mas do que se trata essa história? Primeiro eu quero explicar aqui todas as gerações que a sociologia tem estudado nos últimos anos, desde o século XIX, na verdade desde 1883 até depois desses anos que nós estamos vivendo, até meados do ano 2030. Primeiramente, eu achava que era só a geração Baby Boomer, X, Y, Z e agora falando da Alpha, mas na verdade são várias gerações. A primeira delas é a chamada geração perdida, ou Lost Generation, que todos os dados que eu estou dizendo aqui são da Wikipedia, você pode pesquisar lá. Lost Generation é um termo atribuído tradicionalmente a Gertrude Stein, popularizado por Ernest Hemingway, que usou como epígrafe em seu livro O Sol Também Se Levanta e suas memórias do livro País de uma Festa. O termo é usado para designar a geração que nasceu entre 1883 e 1900, que lutou durante a adolescência na Primeira Guerra Mundial e viveu a vida adulta durante os Roaring Twenties, não sei o que é isso. Acho que deve ser os anos 20, né? 1920, até a Grande Depressão. Isto aliado à denominação geração perdida no sentido de sem direção. A percepção é de que após a Grande Guerra, no caso a Primeira Guerra Mundial, essa geração estava sem direção em um mundo pós-guerra. Isso levou aos loucos anos 20, tempo de grandes mudanças que culminaram na Grande Depressão. Você percebe isso nos próprios trajes das mulheres, o corte de cabelo, porque as mulheres começaram a cortar cabelo assim, na altura, mais ou menos nessa altura. Até então as mulheres andavam com o cabelo preso na rua, solto em casa na hora de dormir, e cabelos longos no caso. Aí lá para os anos 1920 a mulher começou a cortar o cabelo aqui, usar vestidos mais curtos, tal, moldados no corpo. E deixa eu ver o que mais. Isso levou aos anos 20, um tempo de grandes mudanças que culminaram na Grande Depressão. Isso significa que estava dentro da idade adulta, num tempo de turbulência econômica. O individualismo e quebrar as regras eram algo comum para essa geração, imagine depois, nos anos 50 em diante. Foi a geração de um grupo de celebridades literárias americanas que viveram em Paris e em outras partes da Europa, no período de tempo em que se viu o fim da Primeira Guerra Mundial e começou a Grande Depressão. Entre seus membros mais notórios incluem-se Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Ezra Pound, Sherwood Anderson, Waldo Peirce, John dos Passos, T.S. Eliot. Embora fosse irlandês, James Joyce faria parte desse movimento com seu romance Ulisses, considerado por muitos estudiosos como um dos mais importantes dessa geração. Essa geração também produziu artistas da primeira florescência da música tradicional norte-americana, no caso do jazz. É claro que tudo que eu estiver falando aqui também respingou no Brasil, né? Porque o Brasil recebeu muitas influências dos Estados Unidos e da Europa desde meados do século XIX. Então houve muita influência, claro que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, mas também recebeu muitas influências da Inglaterra, no caso do Reino Unido, da França, dos Estados Unidos. Então recebemos muitas influências de lá. Claro que tudo vinha aqui no Brasil com atraso, mas com o passar do tempo o atraso foi cada vez menor e hoje praticamente vemos as coisas em tempo real. Mas em 1883, ou seja, segunda metade do século XIX até o começo do século XX, essa é a famosa geração perdida. Depois dessa veio a geração grandiosa, ou Greatest Generation, que diz que no Wikipedia diz que é um corte demográfico que segue a geração perdida e provém da geração silenciosa. A expressão foi cunhada pelo jornalista e editor Tom Brokaw no seu livro The Greatest Generation para se referir à geração formada pelos indivíduos que cresceram durante a Grande Depressão, que ocorrida entre 1929 e 1939. Nos Estados Unidos e depois participaram dos combates na Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 e 1945, participaram dos Estados Unidos entre 1940 e 1945. Bem como aqueles que, permanecendo no país, participaram do esforço de guerra no chamado Home Front. A geração
geralmente definida como pessoas nascidas de 1901 a 1927, cuja vida adulta e meia-idade foram mudadas durante a prosperidade dos 30 anos gloriosos entre 1945 e 1973. A geração grandiosa, sucessora da geração perdida, que lutou durante a adolescência na Primeira Guerra Mundial, viveu a vida adulta durante os loucos anos 20, até a Grande Depressão. Seus filhos são os Baby Boomers, nascidos entre 1943 e 1964, e a geração silenciosa, 1925 e 1952. Seus netos são a geração XY, seus bisnetos são a geração Z. Agora, o que é essa geração silenciosa? É a nascida entre 1925 e 1942, ou seja, entre os anos que antecederam a Grande Depressão e os meados da Segunda Guerra Mundial. Nomeadamente durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Na idade adulta presenciaram a Guerra da Coreia, que dividiu a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, o nascimento do rock nos anos 1950 e movimentos de direitos civis nos anos 60, principalmente com relação a voto das mulheres, o combate ao racismo e tudo mais. Apesar de inicialmente aplicado ao povo da América do Norte, no caso dos Estados Unidos, passou a abranger também aqueles nascidos na Europa Ocidental e Australásia, e no Brasil também, né, como eu já disse. Acabou respingando no Brasil com um certo atraso, mas respingou no Brasil. Principalmente o surgimento do rock and roll em 1958 aproximadamente, até meados dos anos 60, com a influência de Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones e tudo mais. Baby Boomer agora começando a parte que as maioria das pessoas conhecem. Um Baby Boomer é uma pessoa nascida entre 1945 e 1964 na Europa, especialmente em Grã-Bretanha e França, Estados Unidos, Canadá, Austrália e no Brasil também. Depois da Segunda Guerra Mundial, esses países experimentaram o súbito aumento de natalidade e ficam conhecidos como Baby Boom. Por quê? Agora explicando o porquê desse Baby Boom. Os casais temiam que o mundo acabasse, né? Por causa da Segunda Guerra Mundial, temiam que faltasse comida, faltasse um monte de coisa, que o mundo fosse destruído, principalmente após Hiroshima e Nagasaki serem atingidos pela bomba atômica. Então os casais começaram a procriar, começaram a ter relações sexuais e os filhos começaram a nascer aos montes. No caso, meus pais meus pais ainda estão vivos, graças a Deus, e são dessa geração, Baby Boomer. Na idade adulta, presenciaram a Guerra do Vietnã, também foram os primeiros a crescer com a televisão, sendo o principal meio de comunicação de informações. Na infância, adolescência e vida adulta, jovem, presenciaram a Guerra Fria, que influenciou fortemente a visão política dessa geração. Foram a geração que criou o movimento hippie. A geração Baby Boomer torna-se uma parte substancial da população norte-americana, no Brasil também. Representando cerca de 20% do público americano, os Baby Boomers têm impacto significativo sobre a economia. Com resultados, os Baby Boomers são muitas vezes o foco de campanhas de marketing e planos de negócio. Agora vamos para a geração da qual eu faço parte, que é a geração X. Geração X se refere aos indivíduos nascidos entre meados da década de 1960 e início da década de 1980. No caso, eu nasci em 1974, tenho 48 anos, então eu faço parte da geração X. Ou seja, durante os anos que se seguiram o Baby Boom do pós-guerra, verificado entre 1946 e 1964. Segundo outros, a geração X seria constituída pelas pessoas nascidas entre os anos 1960 e os anos 1970. Como o Frank Kick explica, não existe um limite rígido. Frequentemente a mudança entre gerações ocorre ao longo de 3 a 5 anos, talvez mais, dependendo de para quem se pergunte. Alternativamente, a expressão geração X também foi usada em diversas épocas ou lugares para referir-se a várias subculturas e a contracultura, de 1950. Na minha idade, a pesquisa descreve esses indivíduos como ativos e felizes, tendo alcançado um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. A corte foi acreditada com tendências empreendedoras. Bom, enfim. Então, eu faço parte da geração X. É a geração que viu o auge da televisão, a geração que viu o auge do telefone de disco, do orelhão, que é o telefone público com ficha, a geração que presenciou o que mais? O auge da máquina de escrever e por aí vai. E inclusive eu li um livro chamado Almanac Anos 80, eu tenho lá em casa. Eu não quis trazer aqui porque é um livro com conteúdo meio perigoso, né? Se você precisa ter uma vivência com o evangelho, precisa ser uma pessoa saudável espiritualmente para poder ler aquele livro, senão aquele livro faz sua cabeça, no pior sentido. Então, por isso que eu não recomendei aqui, mas se você quiser pesquisar Almanac Anos 80, André Alze, Mariana Claudino, uma coisa assim, os autores, e você dá uma olhada lá, que esse livro provavelmente está disponível para ver pela internet. Agora a geração Y, que é a geração que veio depois de mim.
Geração Y, também chamada de geração do milênio, geração da internet, o millennials, como você queira. Um contexto... se refere aos nascidos após o início da década de 1980 até aproximadamente o final do século 20. Mais especificamente, o Instituto de Pesquisa Pew Research Center classifica como geração Y os nascidos entre 1981 e 1996. Já o autor Neil Howell define como nascidos entre os anos de 1982 e 2004. Ou seja, o termo millennials se refere à geração Y porque foi a geração que testemunha a virada do século 20 para o 21. Só que agora, aqui na Wikipédia o texto é gigante, né? Eu apenas farei um resumo para contextualizar a situação. O que foi desnecessário eu pulo e o que foi necessário eu leio. Essa geração desenvolveu-se numa época de grandes avanços tecnológicos, de prosperidade econômica e facilidade material, efetivamente em ambiente altamente urbanizado, imediatamente após a instauração do domínio da virtualidade como sistema de interação social imediata que imparte no nível das relações de trabalho. Se a geração X foi concebida na transição para o novo mundo tecnológico, a geração Y foi a primeira verdadeiramente nascida nesse meio, mesmo que incipiente. Deixa eu ver aqui mais. É importante notar que não existe geração Y no campo. Se a natureza da renda da família e da cidade estão relacionadas a um histórico de trabalhos braçais tradicionais, rurais ou tradicionais manufatureiras. Então, a geração Y foi a geração que testemunhou também a popularização da internet. Na verdade, a internet existe desde 1960, mais ou menos, principalmente por causa, surgiu nas universidades e no governo americano, no caso, por conta da Guerra Fria, e a internet só se popularizou entre o final dos anos 80 e o começo dos anos 90. Então o boom da internet no mundo foi por volta de entre 1995 e 1998. Então foi quando a internet se expandiu para o mundo inteiro, passando a ser acessível por todas as pessoas. Primeiro em forma de texto exclusivamente, depois colocaram fotos, vídeos, e agora a internet tem praticamente de tudo. E o telefone, como esse smartphone que vocês estão vendo aqui, esse aparelhinho com o qual eu estou gravando esse vídeo, ele pode ser conectado à internet em tempo real, seja por meio dos dados móveis, seja por meio do Wi-Fi. Então isso é um fruto dos esforços da geração Y. Deixa eu ver o que mais que eu posso ler aqui. A geração Y foi superexposta ao novo nível de informação, afastada dos trabalhos braçais, sobrecarregada de primas e facilidades materiais, troca de pouco nenhum por esforço físico. Ou seja, foi uma geração acomodada. Em parte, esse processo ocorreu devido a uma aparente compensação a partir dos pais originados da geração X, que é a minha geração, possivelmente tentando compensá-la com material pelo qual possam ter passado, se comparar as prosperidades econômicas da geração X com a da Y. Ao mesmo tempo, possivelmente tentando viver um nível de materialismo econômico através de seus filhos e netos. Eles cresceram vivendo em ação, estimulados por atividades, fazendo tarefas múltiplas, acostumados a conseguir o que querem sem esforço ou prazos consideráveis, não se sujeitam às tarefas subalternas do início de carreira, e desejam salários ambiciosos desde cedo, em geral com a suposição de que conhecimento e currículo técnico tornam desnecessários outros atributos profissionais. É comum que os jovens dessa geração troquem de emprego com frequência por busca de oportunidades que ofereçam mais desafios de crescimento profissional ou em função de uma evasão de dificuldades típicas de muitas carreiras. A discrepância da percepção do significado sobre o trabalho de carreira é evidente em diversos fóruns na internet, onde se pode observar o confronto de gerações e o discurso divergente em geral, criticando a postura da geração Y como sem interesse e diversos outros aditivos. Ou seja, traduzindo, a geração X e a Baby Boomer, né, gerações anteriores, estavam acostumadas com a rotina, com trabalhos por muitos anos na mesma empresa. Já a geração Y, da geração Y em diante, aí houve uma exigência de que a pessoa fosse multitarefa, pudesse fazer várias coisas ao mesmo tempo, com aprendizado constante, aperfeiçoamento constante, trabalhasse em várias empresas, né, não ficasse muito tempo na mesma empresa, porque aí dava a entender que a pessoa é acomodada demais, e a pessoa tem que ser produtiva, hiperprodutiva, né, tem que, enfim. Por isso que as redes sociais surgiram justamente nesse período da geração Y. No caso, primeiro foi, se eu não me engano, eu não lembro agora. Eu sei que tem enfim, o Orkut, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, essas redes sociais surgiram
a partir da geração Y. E a geração Y também é uma geração extremamente contestadora, uma geração extremamente questionadora e uma geração que se submete ao chamado politicamente correto. Ou seja, você não pode falar contra o aborto, você não pode falar contra a ideologia de gênero, você não pode falar contra a liberação das drogas, senão você é fascista, você é quadrado, você é ultrapassado, antiquado, você é... enfim, aí coloca um monte de adjetivos em você por conta de você ser fiel aos seus princípios, por conta de você ser um conservador. E é por isso que eu fiz questão de deixar aquele vídeo no início desse vídeo, que eu deixarei também na tela final desse vídeo, para que você assista e entenda o contexto que nós estamos vivendo atualmente. Agora sobre a geração Z. Geração Z é a definição sociológica para a geração de pessoas nascidas em média entre a segunda metade dos anos 1990 até o início do ano 2010. A teoria mais aceita por estudiosos é que surgiu como sucessor à geração Y no final de 1982, começo do Jacob Boom. Portanto, a geração que corresponde à idealização e nascimento da World Wide Web, criada em 1990 por Tim Berners-Lee, e no boom da criação de aparelhos tecnológicos modernos, como o smartphone. A grande nuance dessa geração é zapear, tendo várias opções de canais de televisão, internet, videojogos e smartphones. E também smart TVs. Agora a geração Alpha. Geração Alpha é o grupo demográfico após a geração Z. Os pesquisadores e a mídia usam o começo da década de 2010 ou de 2011 como o início e o meio de 2019 como o fim. Batizada com o nome da primeira letra do alfabeto grego, a geração Alpha foi a primeira a ter nascido totalmente no século XXI. A maioria dos membros da geração Alpha são filhos da geração Y, ou seja, a geração Z, na verdade, ela convive com a Y e com a Alpha. Então, e finalmente temos a geração C, que é o grupo demográfico após a geração Alpha. Pesquisadores e a mídia usam o começo da Covid-19, o fim de 2019, como início e o meio de 2030 como fim. Mas eu acredito que Jesus volta antes. Como por conta do período de nascimento e desenvolvimento coincidirem com a pandemia de Covid-19, o coronavírus, alguns pesquisadores chegaram às letras C ao coronavírus, pois consideram a mudança brusca no cotidiano das famílias, como o uso de máscaras, distanciamento social, lockdown, fechamento de creches e escolas, entre outros fatores, que é denominado novo normal, como um marco que definirá essa geração. A adoção do home office pelos pais trouxe um cenário híbrido para o lar. O ambiente familiar tornou-se também ambiente de trabalho, muitas vezes sobrecarregando os pais e responsáveis, deixando os filhos impacientes por conta da barreira tênue entre funções parentais e teletrabalho. Então, eu particularmente acredito que a geração C, ela será arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, quando Jesus voltar, levar a igreja, eu acredito que as gerações... eu não sei se a minha geração testemunhará o arrebatamento, pode ser que testemunhe, né? Porque tanta coisa acontecendo no mundo. Mas eu acredito que sim, eu acredito que da geração X em diante, muitos da geração X podem até morrerem antes, mas eu acredito que da geração X em diante, nós testemunharemos o arrebatamento da igreja. E então, no caso, a nossa geração, eu acredito que é a geração do arrebatamento. E muitos da chamada geração C, como diz aqui, serão levados, né? Porque muitos teólogos afirmam que as crianças, por serem inocentes, né? Por serem ingênuos, serão levadas por não terem a noção, por não terem a consciência de pecado, enfim. Esse é um assunto polêmico, mas o certo é que nossa geração com certeza será a geração do arrebatamento, a geração que testemunhará a volta de Jesus. E já que eu estou falando da Bíblia, já que estou falando de Jesus, eu quero terminar esse vídeo com 4 textos bíblicos para nossa reflexão. Primeiramente, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos 4 a 11. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe e a pressa se volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Todos os rios vão para o mar e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas, o homem não pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo, já foi nos séculos passados que foram de nós.
Já não há lembrança das coisas que precederam, das coisas que hão de ser também delas não haverá lembrança, entre os que hão de vir depois. Aqui, no caso, o pregador, que eu creio que foi Salomão, no final de sua vida ele fala sobre as coisas desse mundo que continuam a ocorrer. Ah, mas o aquecimento global e o efeito estufa e... Eu sei, o ser humano está alterando o curso da natureza, a natureza está se voltando contra o ser humano, mas ainda assim acredito que o mundo, enquanto planeta Terra, enquanto natureza, reage à intervenção do ser humano, mas nada foge ao controle de Deus. O mundo, enquanto planeta Terra, enquanto natureza, continua existindo como existia milênios atrás. Só que o sistema iníquo que rege esse mundo, o mundo enquanto sistema, esse há de cair, esse há de ser destruído, assim que Jesus voltar e estabelecer seu reino sobre esse mundo. E a palavra de Deus, no caso a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática, o próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo, é mencionado aqui em Isaías capítulo 40, versículos 6 a 8. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar, toda a carne é erva e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Ou seja, ainda que este mundo venha a ser destruído, ainda que este mundo venha a ser consumido pelo fogo, como a Bíblia diz que será, Deus permanece o mesmo, de eternidade em eternidade Ele é Deus, Ele que sustenta esse mundo, Ele que controla esse mundo, tudo sempre esteve no controle dele, e assim que Jesus voltar e estabelecer seu reino, e houver novos céus e nova terra, finalmente nós perceberemos a profundidade dessas palavras, que a palavra de Deus, inclusive o próprio verbo encarnado, Jesus Cristo, é eterno, subsiste eternamente. E quero terminar aqui falando a respeito do conflito entre gerações, entre pais e filhos. Primeiramente mencionando Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação no Senhor. Aqui fala como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. E aqui no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, a Bíblia diz, vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então que esse vídeo possa servir para encorajar você, por mais que o mundo esteja um caos, por mais que a situação esteja fora de controle aos olhos humanos, mas Deus continua no controle de tudo, Ele continua com sua mão sobre a terra, colocando as coisas em ordem, e a seu tempo tudo será transformado, tudo será mudado para a honra e glória do nome do Senhor. Então, se esse vídeo impactou sua vida, se você acredita que esse vídeo deve ser compartilhado o maior número possível de pessoas, tanto para aqueles que creem em Deus como para aqueles que não creem, para os sociólogos, antropólogos, estudiosos diversos, cientistas, compartilhe para essas pessoas também. Que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, inclui os favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe e até a gente pesquisa. Tchau!